Ó. Antigamente, esses casos de possessão não podia também. Esse a gente ainda não viu. A gente viu o Morzini. Muito bom dia a todos. Vamos começar os estudos do Grupo Familiar de Estudos Espíritas, Professor Rivai. Hoje aqui presentes no estudo. Esse eu não conheço. Estamos eu, Fabiano, o Augusto, Marcos Corrêa, Marcão. Já estudamos os casos dos possessos de Morzini e vamos agora estudar o caso da senhorita Júlia. Também é um caso de possessão. Lembro, outro dia estava vendo um texto de uma pessoa escrevendo sobre vampirismo, porque o Herculano Pires fala sobre o vampirismo. Vampirismo não é uma definição kardeciana. Não existe a palavra vampirismo ou vampiro ou semelhante dentre as definições de Allan Kardec. Ele usa obsessão simples, fascinação, subjugação e, posteriormente, ele agrega possessão. Porque com os processos de Morzini, o caso da senhorita Júlia, Allan Kardec vê que existem situações onde, embora o espírito que está reencarnando não saia do seu corpo, o corpo fica quase que totalmente controlado pelo espírito obsessor, ao ponto de ser superior ao próprio espírito que está reencarnado e é o dono do corpo. Isso foi constatado. Não, obviamente não é um caso, esses casos não devem ser absolutamente comuns, né? Muito bem, eu aqui hoje estou sem nenhum outro dispositivo para acompanhar os comentários. Ok, mas tudo bem. Aparentemente está funcionando direitinho. Então vamos adiante. Olha só, então Allan Kardec, a Revista Espírita, dezembro de 1863, um caso de possessão, senhorita Júlia. Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar, no sentido comum do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, a substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Então, vejam, Allan Kardec, depois passados muitos anos de experimentação, ele observou, ele teve uma mudança de opinião. Né? Mudamos de opinião sobre a afirmativa que ele falava absolutamente, porque ele viu que há casos em que, parcialmente, a substituição de um espírito encarnado por um espírito que está na errante é o que está na erraticidade. Veja bem, é parcialmente, porque se for totalmente, o encarnado morre. Né? Peraí, deixa eu ver. Tá. Mas é parcialmente, mas não. Na verdade, essa substituição, talvez seja do ponto de vista da ligação perispiritual, mas não. Em termos de comando, de controle, de vontade, de ações, não é isso? Exatamente. Das ações, né? Do pensamento, não é isso? Exatamente. Também pode haver... Fala, pode falar. Pode também haver o caso, isso também é no livro, agora eu esqueço o nome do autor, ele é espírita, mas ele é um cara correto, né? Ele citou o caso de uma moça que, de vez em quando, ela sumia de casa por um dia ou dois, tinha uma outra personalidade, da qual ela não lembrava, ela fazia coisas não erradas, não. Personalidade Sério? Sério. Isso foi até um seriado famoso de televisão na década de 70? Não, é no livro, ele falando da pessoa, ele pesquisou... Múltipla personalidade. É o que chama como múltipla?
Então também, mas esse também... Distúrbio dissociativo. É? Eles chamam de distúrbio dissociativo. Mas também o espírito toma conta, né? Estou falando que, hipoteticamente, em hipótese... Isso já não lembro. Não, então, em hipótese, esses distúrbios onde a pessoa tem múltiplas personalidades, só mesmo investigando cada caso para saber, se não é uma doença psiquiátrica pura e simples. Só a doença psiquiátrica poderia explicar isso. Pode 2, ser. a gente não sabe se essa mudança de personalidade também não possa, hipoteticamente, ser uma lembrança, uma reminiscência de vidas passadas, né? Eu acho que é, né? Em terceiro lugar, o caso de fascinação e possessão, né? Você tem então, muitas hipóteses para serem testadas. Se a pessoa não está trazendo nenhuma informação, tem aqui uma música que está guardada numa caixa na França, em tal lugar, etc, um lugar onde a pessoa nunca foi, não ouviu falar, um lugar meio desconhecido. Ou seja, se não há uma informação de efeito intelectual para comprovar, né, que isso vem de uma memória de vida passada ou de uma outra inteligência extra àquele corpo físico, você fica só no campo da conjectura. Tem que considerar primeiramente como um distúrbio psiquiátrico puro e simplesmente. Eu penso assim. Ao contrário do que as pessoas fazem. Elas veem um fenômeno e já dizem, isso aqui é lembrança de outra vida, isso aqui é uma lembrança... sem eliminar as outras possibilidades. Isso aqui é uma obsessão. Não. Do meu ponto de vista, se você não pode comprovar, através dos fenômenos de efeitos inteligentes, que aquelas informações são verdadeiras, etc., a hipótese que tem que ser a primeira de uma doença psiquiátrica. Eu me lembro do último livro dele, Os Procuradores de Deus. Eis um primeiro fato que o prova e que apresenta o fenômeno em toda a sua simplicidade. Várias pessoas que se achavam um dia na casa de uma senhora que é médium sonâmbula, de repente... Perdão. Vou aproveitar que eu vou fazer uma interrupção, vou dar uma diminuidinha, não está aparecendo aqui. Eu ia diminuir um pouquinho o ganho do microfone, mas tudo bem. Várias pessoas se achavam um dia na casa de uma médium, de uma senhora que é médium sonâmbula. De repente, ela toma atitudes absolutamente masculinas. Sua voz muda e, dirigindo-se a um dos assistentes, ela exclama: meu amigo, meu caro amigo, como estou contente em te ver. Surpresos, perguntaram o que isto significa. A senhora continua: como, meu caro, não me reconheces? É verdade. Estou coberta de lama. Sou Charles Z. A este nome, os assistentes se lembraram de um senhor falecido meses antes, vítima de uma apoplexia à beira de uma estrada. Ele tinha caído num fosso, de onde o haviam retirado coberto de lama. Mas vejam bem. Era um caso conhecido. Em princípio, não havia ainda nenhuma informação extra, né, que não fosse do conhecimento de alguém. E o fato da pessoa não estar se lembrando naquele momento não significa que a informação não está no seu inconsciente, subconsciente ou no inconsciente, né? Subconsciente. Ele declara que, querendo conversar com seu velho amigo, aproveitava o momento em que o espírito da senhora A, sonâmbula, estava afastado do corpo, para tomar-lhe o lugar. Com efeito, tendo-se renovado a cena de vários dias seguidos, a senhora A tomava todas as vezes atitudes e maneiras habituais do Sr. Charles, espreguiçando-se no encosto da cadeira, cruzando as pernas, torcendo o bigode, passando os dedos pelos cabelos, de tal sorte que, não fosse pelas roupas, poder-se-ia crer estar em presença do Sr. Charles. Contudo, não havia transfiguração, como vimos noutras circunstâncias. Eis algumas de suas respostas.
já que tomastes posse do corpo da senhora A, poderíeis ficar nele ficar? Não, mas vontade não me falta. Por que não podeis? Porque o seu espírito está sempre ligado ao seu corpo. Ah, se eu pudesse romper esse laço, eu lhe pregaria uma peça. O que faz neste momento o espírito da senhora A? Está aqui ao meu lado. Olha-me e ri, vendo-me em suas vestes. Estas conversas eram muito divertidas. O Sr. Charles tinha sido um boêmio e não desmentia o seu caráter. Dado a sua vida material, era pouco adiantado como espírito, mas naturalmente bom e benevolente. Apoderando-se do corpo da senhora A, ele não tinha qualquer má intenção, de sorte que aquela senhora nada sofria com a situação a que se prestava de boa vontade. É bom que se diga que ela não havia conhecido esse senhor e não podia saber de suas maneiras. Bom, então aí tem uma outra informação, né? A senhora A não conhecia, não sabia daquelas informações e tinha trejeitos e maneiras de se comportar que quem conhecia consegue reconhecer. Então, se está diante de um fenômeno de efeito intelectual, além do fenômeno de efeito tangível, né? Visível. É ainda importante notar que os assistentes nele não pensavam, portanto, a cena não foi provocada e ele veio espontaneamente. As evocações espontâneas, elas têm esse caráter, né? Quando você faz uma evocação de um espírito, você já conhece mais ou menos o espírito, tem alguma ideia formada. Fica mais fácil algum tipo de sugestão ao médium, né? O médium pode ficar sugestionado de alguma forma. Então, Allan Kardec chama isso de possessão. Aqui, a possessão é evidente e ressalta ainda melhor dos detalhes, cuja enumeração seria muito longa. Então, veja, é um tipo de mediunidade, que é a mediunidade sonambúlica, né? É mecânica sonambúlica, porque a mecânica não precisa ser sonâmbula. O que é o sonâmbulo? É uma forma de emancipação da alma, onde o espírito sai do corpo, o corpo fica falando e o espírito está em outro lugar. O espírito está em contato com o espiritual, o espírito ele vai revelando aquilo que ele vai falando, o corpo vai falando, mas o espírito está emancipado, ou seja, fora do corpo. Ou como os místicos dizem, desdobrado. Desdobramento não é um vocábulo espírita. Tem que usar os vocábulos certos para ter uma unidade de expressão, senão fica uma zorra a forma de se comunicar. Então, tem o médium mecânico, que é o sonâmbulo, e tem o médium mecânico que não é o sonâmbulo. Ele está presente, ele não está emancipado do corpo, mas os espíritos estão controlando os seus centros motores e ele escreve como que participando pouco da informação que está sendo transmitida. No médium intuitivo, primeiro chega a informação à mente do espírito, depois ele transforma aquilo numa escrita. No médium mecânico, primeiro ele escreve e depois aquela informação chega à mente do espírito. Essa é a diferença. Já automaticamente. Então, a informação chega... Não, então, o médium... Se fosse tirado uma foto... O Allan Kardec, ele classifica o médium escrevente em médiums de pressentimentos, né? Pressentimentos inspirados, intuitivos, semimecânicos e mecânicos. Pressentimentos inspirados, intuitivos, semimecânico e mecânico. O intuitivo, primeiro ele recebe o pensamento, o sentimento, a ideia do espírito. Depois ele escreve. Primeiro ele recebe o pensamento, o sentimento e a ideia que vem do espírito, depois ele escreve. O mecânico, ele primeiro escreve e depois ele capta o pensamento e o sentimento do espírito. Ele participa. Esse pensamento é o pensamento. E o sentimento, né? Pensamento, sentimento e a ideia. E o semimecânico, ao mesmo tempo, ele recebe o pensamento, o sentimento, a ideia do espírito e escreve.
É um processo quase que simultâneo. Quase simultâneo. Ela é uma médium mecânica, sonâmbula, ou seja, além disso acontecer, ela fica fora, fica emancipada e assistindo. É um outro tipo de... também é mecânica. O sonambulismo, no caso dela, é que ela não está expressando ali nenhuma forma de ideias, é isso? Ela está alheia ao que o corpo está se Ela capta as ideias depois que as ideias passaram pelo corpo dela. Tá? Isso é característica mecânica. Ela capta ideias. Eu não sei onde eu li, eu acho que até num dos livros da Sabe de Vista, que também acontece que eles, é como se fosse, tirassem fotos, e eles, através de fotos... Isso são palestras de médiuns famosos que falam. Não. Que via fotos e copiava o que estava escrito. Eu vou ver se eu ainda acho desse livro. Eu tenho poucas revistas de espírito. Veja bem, as classificações, as classificações que Allan Kardec faz para o médium escrevente, elas podem ser aplicadas a outros tipos de mediunidade. A vidência, a audiência, da mesma maneira. Ali seria o princípio. Né? Por exemplo, quem é o médium mecânico vidente? É aquele que, emancipado na emancipação da alma, ou seja, fora do corpo, por exemplo, no estado sonâmbulo ou de êxtase, olha as coisas do mundo dos espíritos e ele fala. Estou vendo, etc, etc. Ele está fora do corpo, o corpo dele está falando, mas ele está emancipado do corpo. A alma está emancipada do seu corpo. Então é o médium mecânico. O outro é o intuitivo. Ele recebe dos... Ele não vê. Ele vê o que os espíritos estão transmitindo. É o intuitivo. Ele não vê. A característica da mediunidade sonambúlica é que você não tem interferência do espírito, no perispírito do médium. Na mediunidade sonambúlica, o espírito está descrevendo aquilo que ele mesmo está vendo no plano espiritual. Exatamente. É isso? Isso. Então ele está vendo aquele ambiente no plano espiritual, ele está descrevendo aquilo, está falando. Sim, na classificação, transpondo a classificação sobre médium escrevente, é o escrevente mecânico. Mas seria o vidente mecânico. Ele tem que ler alguma coisa, ele não é só fato. Fato é o que eu vejo. Não, então, mas aí... Veja, o intuitivo, sim, ele tem que, o intuitivo, ser mecânico, ele tem que ter conhecimento. O mecânico, não necessariamente. Ele escreve que ele não sabe, línguas que ele não conhece, entendeu? Ele escreve línguas que ele não conhece. É uma coisa mecânica mesmo. Mecânica mesmo. Então, na vidência, então, essas definições que Allan Kardec faz, elas podem ser aplicadas em outras, devem ser aplicadas em outros gêneros de mediunidade. Então, quem é o vidente mecânico? É o sonâmbulo. O vidente sonâmbulo está fora, está dizendo, estou vendo aqui, estão presentes o fulano, o ciclano, o beltrano. Ele está no estado de emancipação da alma, o corpo está falando e o espírito está emancipado do corpo, vendo diretamente e descrevendo. O espírito está vendo. E o intuitivo, não. O que ele está vendo do mundo dos espíritos... É o que o outro espírito está transmitindo para ele. Que é a grande massa dos videntes. Então, essa sonambúlica tem essa característica muito marcante. Exatamente. Por isso que o vidente ele tem que questionar o que está sendo visto. Né? Ele tem que ver. Não é porque ele está vendo que ele diz, eu vi. Não quer dizer nada. Ele está vendo uma mistura do que um espírito transmitiu para ele com o que ele mesmo pensa. Com o que ele mesmo pensa. As informações são formadas a partir do que já existe de conteúdo no seu cérebro. Conteúdo no seu cérebro. Já utiliza ali digamos, um espírito, ele faz uma atuação fluídica sobre o outro para trazer algum tipo de tratamento, de cura, etc. Um não vai ver nada disso, vai ver só um espírito irradiando fluidos para o outro. O outro vai ver uma máquina fazendo uma cirurgia. Por que ele vê essa máquina fazendo a cirurgia? Porque o cérebro dele está equipado com essas informações e ele só consegue ver essas alterações
perispirituais. Se ele tiver uma máquina, o cérebro dele criou essa explicação. O cérebro dele criou essa explicação. Deu essa definição para o que ele está enxergando. Né? Deu essa definição para o que está sendo transmitido para o espírito. É por causa disso que espíritos que já são muito evoluídos, não só espiritualmente, mas também culturalmente, eles têm que procurar realmente médios que estejam mais ou menos à altura, porque senão... Oi, Célia, bom dia. Mas veja bem, a vidência... A não ser que seja mecânico. Então, existe, primeiro, na vidência intuitiva, o espírito vai transmitir uma informação, o médium vai formar as imagens de acordo com o que já existe na sua mente, e a interpretação agora é outra história. Eu me lembro uma vez de um médium vidente com que a gente trabalhava juntos, e para uma determinada pessoa foi mostrada, ela estava com um familiar, com uma situação grave, etc. E para uma determinada pessoa, os espíritos, o médium viu um V da vitória. Aí, o que a gente interpretou? Como que a pessoa fosse ficar melhor do que o problema de saúde que ela tinha, né? Sei. Morreu. Ai, que é isso? Vitória para o espírito queria dizer outra coisa. A vitória para ele deixou esse mar aí. Deixou o corpo doente. Deixou o corpo doente. Libertado. Tudo aí se libertou. Então ainda tem a questão da interpretação do que se vê. Pois é. Portanto, você se basear em informações trazida do vidente, né? Isso é uma mediunidade que causa muito deslumbre, é uma tremenda roubada. Tem que pensar, analisar, questionar, duvidar. E mesmo que você ache que tem evidências de que realmente tem uma boa fração daquela informação que é correta, interpretar corretamente, né? Dá margens a várias interpretações. É por causa disso que eu não gosto mesmo de fazer em grupos espíritas os escreventes. Às vezes um diz uma coisa, outro não me agrada, a maioria das coisas nunca me agrada. Não, mas isso aí é uma outra questão. Você está vendo lá no livro dos médiuns. Treinamentos, o médium ele tem que fazer um treinamento, ele só vai saber se ele é um escrevente mesmo ou não. Como é que você vai saber se você tem uma... Não, então, como é que você vai saber se você tem uma habilidade ou não? Você tem que experimentar aquela habilidade, né? Você pode ter uma tremenda habilidade que o golfe nem sabe. Eu nunca treinou. Nunca botou um taco de golfe na mão, você não sabe se você tem habilidade. Pode ser que tenha. Aquele grupinho pequeno. Não, então, a própria mediunidade, ela precisa desse tipo de exercício. A mediunidade se desenvolve pelo exercício. Só que as pessoas confundem o que Kardec fala. Kardec fala que a mediunidade se desenvolve pelo exercício. O que significa? Se você já é médium escrevente, se você já é médium vidente, se você já é médium audiente, com o exercício ela vai se desenvolver. Se você não é, com o exercício você não vai desenvolver o que você não tem. Isso é fato. Aí as pessoas, mas isso é motivo de dupla interpretação dentro do próprio que Allan Kardec escreveu. Na minha interpretação é assim, a pessoa é evidente, ela já tem evidências espontâneas, ela deve desenvolver, exercitar, que pelo exercício vai desenvolver plenamente. Por exemplo, sobre a evidência, Allan Kardec diz, nunca, jamais, em tempo algum, não diz exata palavra, mas eu estou resumindo, force a evidência. Não, porque você abre margem ao cérebro mesmo produzir as imagens, a imaginação. Ele diz com toda clareza, a evidência é uma mediunidade que não deve ser forçada ou treinada, porque o seu cérebro vai ver, se você ficar todo dia concentrado, dizendo quero ver, e tentando ver, vai ver. É mesmo? Vai ver. Poxa, não sei que ideia também. É que a pessoa está treinando, acha. E aí ela vai treinar, ela vai ver. Eu sempre vi alguma coisa raramente, mas... Então, a pessoa que vê alguma coisa raramente, que de vez em quando vê um espírito, que de vez em quando vê essa pessoa, é possível que tenha uma evidência. Para esse que já tem uma predisposição... Muito pouquinho, mas tem. Às vezes o espírito tinha visto uma coisa muito rara também.
Então, para a pessoa que já tem essa predisposição, o treinamento é o que Allan Kardec faz. A mediunidade pode se desenvolver pelo treinamento. Pode ser. Tá? Acho que não tinha. Então vamos lá. Aqui, então voltando ao caso da senhorita Julie. Fala. Não, então tá, vamos lá. Então dá para só entrar um som no microfone de cada vez. Aqui a possessão é evidente e ressalta ainda melhor dos detalhes, cuja enumeração seria muito longa. No entanto, é uma possessão inocente e sem inconvenientes. Então, Allan Kardec está desenvolvendo o que ele chama de possessão, tá? Não, ou seja, é um espírito controlando um corpo, né? Isso alheio à vontade do dono daquele corpo. No caso ele fala ali de uma possessão inocente sem inconveniente, é que é o sonâmbulo. No caso, o espírito, né? O dono do corpo. Não, e o obsessor, ele não está subjugando o espírito a maus tratos, situação de ele está emprestando o corpo temporariamente. Ele não está se vingando. Ele não está se vingando daquela pessoa. Então, veja, a obsessão simples é a mente de um espírito influenciando a mente do encarnado. Na fascinação, é a mente do espírito influenciando a mente do encarnado. Na subjugação, é a mente do espírito influenciando tanto a mente do encarnado quanto as ações do corpo, que acaba alterando o corpo, mas ainda é de mente para mente. O que ele está mostrando ali, para fazer essa analogia, esse paralelo, é a ação de um espírito direto no corpo. Por isso que ele começa dando o caso da médium sonâmbula e do espírito transmitindo uma mensagem diretamente alheio ao conhecimento, à vontade do médium sonâmbulo. Mas ninguém se fala que a médium é sonâmbula. Falou que ela é sonâmbula, a senhorita é sonâmbula. Falou. Não acontecendo o mesmo quando se trata de um espírito malévolo e mal intencionado, porque ela pode ter consequências tanto mais graves quanto mais tenazes são esses espíritos. E muitas vezes se torna difícil livrar o paciente que eles fazem de vítima. Eis um exemplo recente que observamos pessoalmente e que foi objeto de sério estudo na Sociedade de Paris. Então ele vai escrever sobre o caso de uma possessão que foi uma experiência vivida lá que ele conheceu e eles trabalharam. A senhorita Júlia, doméstica, ou seja, do lar, nascida na Saboia, ô lugar ruim para nascer, hein? Eita, o troço lá é bico. Saboia. Não passem pela Saboia na França. Nascida na Saboia, com 23 anos de idade, de caráter muito suave, sem qualquer instrução, há algum tempo era sujeita a acessos de sonambulismo natural, que duravam semanas inteiras. Eita, ruim, hein? Nesse estado, ela ocupava-se em seu trabalho habitual, sem que as pessoas suspeitassem de sua situação. Seu trabalho era até muito mais bem feito. Sua lucidez era notável. Ela descrevia lugares e acontecimentos distantes com perfeita exatidão. Acho que era esse. Oi? Acho que era esse o caso. Então, observe só. Ela ficava ficava dias nesse estado, fazendo suas atividades habituais, tá? Com completa lucidez, mas ela, ao mesmo tempo, não sei como, descrevia o que ela estava vivenciando no plano em outros lugares. Em outros lugares. Tá? Há cerca de 6 meses, ela tornou-se presa de crises de um caráter, não comparando ela com Jesus, obviamente, mas em A Gênese, Allan Kardec ele fala de que Jesus ficava mais tempo no mundo espiritual do que no mundo físico, propriamente dito. Eu imagino que sim, né? Se a Júlia conseguia fazer isso, Jesus com muito mais facilidade e capacidade. Mais, né?
em cima. Não descansar não, o espírito Não, descansar. puro não descansa mesmo, né? É. Há cerca de 6 meses, ela tornou-se presa de crises de um caráter estranho, que sempre ocorriam no estado sonambúlico, que, de certo modo, se tornara seu estado normal. Ou seja, por alguma facilidade, alguma predisposição, talvez até orgânica, hipoteticamente eu falo, ela conseguia viver num estado de emancipação quase completa, né? Quase completa. Só que nessa dela ficar emancipada, deu ruim, né? Um espírito apareceu por lá. Deixa eu ver se a Célia está falando, escrever alguma coisa. Poxa. Um abraço para o João Pedro. A Célia também não está muito afim de conhecer essa boia, não. Acabava vencendo. Vamos lá. Então ela se torcia, rolava pelo chão, como se se debatesse em luta com alguém que a quisesse estrangular, e com efeito apresentava todos os sintomas de estrangulamento. Acabava vencendo esse ser fantástico, tomava-o pelos cabelos, dava-lhe sopapos e lhe dirigia injúrias e imprecações, apostrofando-o incessantemente. Peraí, vou ter que sempre um só falar para não entrar em 2 sons de outra coisa. Incessantemente com o nome de Fredegunda, infame regente, rainha impúdica, criatura vil e manchada por todos os crimes, etc. Pisoteava como se acalcasse aos pés com raiva e lhe arrancava as vestes. Coisa bizarra. Tomando-se ela própria por Fredegunda, dava em si própria redobrados golpes nos braços, no peito e no rosto, dizendo: toma, toma, é bastante infame, Fredegunda? Queres me sufocar, mas não conseguirás. Queres meter-me em caixa, mas eu te expulsarei. Minha caixa era o termo de que ela se servia para designar o próprio corpo. Ninguém poderia pintar a expressão frenética com que ela pronunciava o nome Fredegunda, rangendo os dentes, nem as torturas que ela sofria nestes momentos. Um dia, para se livrar de sua adversária, ela tomou de uma faca e vibrou contra si mesma, mas foi socorrida a tempo de evitar-se um acidente. Bom, aqui nesse ponto tem indícios vigorosos de doença psiquiátrica, né? Doença psiquiátrica. Vamos ver o que pode estar, quais as informações que podem fazer diferenciar uma coisa de outra, mas a doença psiquiátrica grave faz exatamente... Sim. Coisa não menos notável é que ela jamais tomou um dos presentes por Fredegunda. A dualidade estava sempre nela mesma, era contra si mesma que ela dirigiu seu furor, quando o espírito estava nela, e contra um ser invisível que dela se havia desembaraçado. Para os outros, ela era suave, benevolente, mesmo nos momentos de maior exasperação. Essas crises verdadeiramente apavorantes, por vezes duravam horas e se repetiam várias vezes por dia. Quando tinha acabado de vencer Fredegunda, ela caía num estado de prostração e de abatimento, de que só saía pouco a pouco, mas que lhe deixava uma grande fraqueza e dificuldade de falar. Sua saúde estava profundamente alterada, nada podia comer e por vezes ficava 8 dias sem alimento. Os melhores petiscos tinham um gosto horrível para ela, que lhe faziam rejeitá-los. Dizia ela que era obra de Fredegunda, que queria impedi-la de comer. Bom, por ora, ainda não consigo ver... Se você tirar esse texto da Revista Espírita, tirar lá o texto de onde veio, pegar só essa descrição e entregar para um psiquiatra, ele vai falar que ele tem uma doença psiquiátrica característica. Pelo comportamento, né? Então, mas Allan Kardec, ele primeiro faz uma correlação com o passado daquela pessoa. No passado, ela ficava com uma vida normal e tinha
se verificava que ela fazia relatos de situações que estavam ocorrendo alhures em outros lugares sem que ela estivesse presente. Então, acreditava-se que ela era uma pessoa que conseguia fazer a emancipação da alma, né? Ou sonâmbula ou êxtase, ou sonambulismo ou êxtase. Ou até dupla vista mesmo, né? Que na dupla vista é assim, o espírito está emancipado, ele consegue ver o mundo dos espíritos, não é um espírito que está transmitindo para ele, né? Ao mesmo tempo que ele vê as coisas do mundo físico. Allan Kardec ele já fez a definição dele, eu respeito Allan Kardec nessa definição, obviamente. Mas se Allan Kardec não tivesse feito essa definição, a mim me pareceria um caso até anteriormente de dupla vista. De dupla vista, porque ela está fazendo as coisas do dia a dia, trabalhando tudo. E relatando fenômenos que estão acontecendo, né? Simultaneamente. No estado sonambúlico, sendo que os três são a emancipação da alma. Sonambulismo, êxtase e dupla vista. No estado sonambúlico, ao contrário, ela sabe tudo perfeitamente e diz ter vivido em seu tempo. Não era Brunerhaut, como a princípio se supôs, mas outra pessoa ligada à sua morte. Outra observação, não menos essencial, é que, até o começo das crises, a senhorita Júlia jamais se tinha ocupado do espiritismo, cujo nome lhe era desconhecido. Ainda hoje, no estado de vigília, ela o ignora e não o aceita. Só o conhece no estado sonambúlico e depois que começou a ser tratada. Assim, tudo quanto ela disse foi espontâneo. Em face de uma situação estranha, uns atribuem o seu estado a uma afecção nervosa, como eu falei, um problema psiquiátrico. Lembrando que nesse tempo ainda não existia a psiquiatria como uma ciência formal, era apenas o começo do que um dia no futuro seria essa ciência. Outros a uma loucura de caráter especial. E força é convir que, à primeira vista, esta última opinião tinha uma aparência de realidade. Então, veja, Allan Kardec, ele mesmo diz, né, que numa primeira análise, exatamente como eu estava pensando, Allan Kardec mesmo diz, numa primeira análise, tudo ali indicava se tratar de um problema mental, ou uma doença fazendo aquilo, ou uma doença... Lembrando, já estudamos sobre a loucura orgânica, Allan Kardec estudou, a gente já fez esses estudos aqui, no texto da revista, foi os processos Morzeni mesmo, né? Sobre a loucura orgânica e a loucura obsessional. Já foi motivo dos nossos estudos aqui. A diferença entre a loucura orgânica e a loucura obsessional. Então, parecia ser uma loucura orgânica. Em face de uma situação estranha, uns atribuem o seu estado a uma afecção nervosa. Já vimos, né? Um médico declarou que, no estado atual da ciência, nada podia explicar semelhantes fenômenos e que não via qualquer remédio. Então tá, naquele momento, realmente eles não tinham ferramentas e não tinham tratamento. Contudo, pessoas experimentadas no espiritismo reconheceram sem esforço que ela estava sob o império de uma subjugação das mais graves e que lhe poderia ser fatal. Então, naquele momento, os conhecimentos espíritas, eles até estavam mais adiantados do que os conhecimentos científicos. Então, naquele momento, não havia medicação, obviamente, também. O que se podia fazer, só se podia fazer do ponto de vista espiritual. Ou então os tratamentos da época, que era mergulhar o cara num negócio gelado, em gelo, botar gelo, água gelada, que era chamado choque térmico, as duchas em cima da pessoa. É um tratamento que era choque de baixar a glicose, eram tratamentos piores do que a doença, bem piores que a doença. Então, realmente, desse ponto de vista, o que fazer? Faz o tratamento, pelo menos espiritual, que é absolutamente sem efeitos colaterais. Sem dúvida, quem só a tivesse visto nos momentos de crise e só tivesse considerado a estranheza de seus atos e palavras, teria dito que era louca e lhe teria infringido o tratamento dos alienados, que, sem a menor dúvida, teria determinado uma loucura verdadeira. Então, quem tinha obsessão ou uma doença mental leve, quando era tratado, ficava bem pior.
Isso não Na faz. França, né, era nessa época, naquele médico, que as pessoas se internavam, como é o nome? Famoso antes de... Que você mesmo já falou muito dele. Na França, o Philippe Pinel? É Pinel e antes dele. Antes dele é Jean-Martin Charcot. É o Charcot. Depois Ele vem... também não dava esses banhos? Não. Charcot começou a relacionar comportamentos, pensamentos com o cérebro. Sim. Antes ia atribuir a órgãos do corpo. O fígado tinha função emocional, o coração tinha função. Exatamente. Aí Jean-Martin Charcot começou a estabelecer relações entre a estrutura do cérebro e comportamentos, a parte afetiva, etc. E o aluno dele, que é o Freud, ele começa a correlacionar doenças orgânicas com doenças do pensamento. Uma sede para problemas orgânicos como estando no pensamento. Foi pioneiro. Eles foram os pioneiros. Aí, como é que foi? O Philippe Pinel já é um pouco mais adiantado, né? Já é uma outra visão das doenças mentais. Sem dúvida, quem só a tivesse visto nos momentos de crise e só tivesse considerado, então isso nós já vimos. Que quem tivesse visto consideraria como uma doença mental, uma loucura, que é o meu caso, olhando assim. Mas tal opinião deveria ceder ante os fatos. Então, quais são os fatos? No estado de vigília, sua conversa é a de uma criatura de sua condição e compatível com a sua falta de instrução. Sua inteligência é mesmo comum, vulgar. Já a coisa é completamente outra no estado de sonambulismo. Então, ele está primeiro se referindo não ao estado de perturbação, mas nos estados sonambúlicos. Então, ela não tem uma grande inteligência no estado sonambúlico, é uma pessoa comum, etc, etc. E aí ele diz, nos momentos de calma, ela raciocina com muito senso, justeza e profundidade. Ora, seria singular uma loucura que aumentasse a dose de inteligência e discernimento. Então, sem a influência desse espírito imperfeito, no estado de sonambulismo puro e simples, ela amplia a capacidade intelectual dela. Então, isso fala a favor de não ser um fenômeno, de haver um quadro de emancipação da alma verdadeiro, né? Por causa das respostas, os espíritos se comunicam, etc. Então, se você só olha estanque, como eu falei, se eu tirar o título, Revista Espírita, 1863, pegar só aquele núcleo das informações fundadas, um psiquiatra fecha o diagnóstico certinho. Só que Allan Kardec está considerando antes disso acontecer. O que havia, o que mostra o enorme bom senso de Allan Kardec. O enorme. Só o espiritismo poderia explicar essa aparente anomalia, porque realmente tem isso, né? Na doença psiquiátrica, ela sempre traz prejuízos ao indivíduo. Não existe uma doença psiquiátrica, um cara fica melhor. Qual é a sua doença? Não, é aqui, quando eu não estou doente, eu sou mais ou menos. Agora, quando eu estou ruim, a matemática fica imbatível e ninguém consegue falar, eu falo em outras línguas. Não. Assim não existe doença nenhuma, onde a pessoa fique superior no momento do problema. Isso aí afasta a doença. No estado de vigília, sua alma ou espírito está comprimida por órgãos que lhe não permitem senão um desenvolvimento incompleto. Ou seja, qual a explicação que Allan Kardec dá? Que quando ela não está no estado de emancipação, o cérebro serve de limite à sua inteligência plena. No estado de sonambulismo, a alma emancipada está, em parte, liberta dos laços e goza da plenitude de suas faculdades. Então, isso daí inclui o que ela já tinha aprendido culturalmente de outras encarnações. Exatamente, né? Exatamente. Nos momentos que é o que nós fazemos de forma totalmente inconsciente na emancipação da alma, que acontece por ocasião do sono, né? Quando você dorme, a alma se emancipa. Quando você volta ao corpo, lembrando que o sono e o sonho não têm correlação necessária. O que a gente aprende com Allan Kardec é que dormir já põe, o espírito se emancipa.
sonhar não é o tempo todo que você sonha. Né? Muito menos o que você sonha. Muito menos o que você sonha. Nem o que você sonha, nem precisa estar sonhando para se emancipar. O sonho é a lembrança, né? Pode ser, pode não ser. Então, Em primeiro lugar, o que você tem que considerar o sonho? O que é o sonho? O sonho é um trabalho que o cérebro próprio faz de limpar o que não interessa dos seus acervos. Oh, que coisa boa, sabe? Então, por exemplo, quando você passa o dia com perseguições, com traumas, com dores, com problemas, com angústias, com medos, com conflitos, né? À noite o cérebro dá uma... Sabe o que a gente faz com o computador? Você chega, deixa eu limpar a lixeira, jogar esses arquivos fora, deixa eu pegar isso daqui que está ocupando espaço na memória e não me serve de nada, e pum, limpa. Tá? Limpa o computador, dá uma limpeza no HD para ele funcionar melhor. O sonho é isto. O cérebro faz uma limpeza no seu HD para fazer ele funcionar melhor. É isso o sonho. Nosso cérebro tem uma inteligência descomunal. Existem sonhos que podem ser recordações do mundo dos espíritos? Existem. Mas mesmo esse sonho, mesmo essa recordação do que viu no mundo dos espíritos, ela vem toda formatada pelo que o seu cérebro sabe, entende, conhece, acredita e foi culturalmente preparado. Dessa encarnação. Pode ser até uma lembrança de uma coisa acontecida no mundo dos espíritos. Mas é isso, vem totalmente formatada para o que seu cérebro julga importante formatar. Por isso que as pessoas dizem, relembrar do sonho tem sua importância. Sim, importância relativa e subjetiva, não é absoluta. Né? Sonhei que estava numa orgia, e provavelmente eu estava nas orgias no mundo dos espíritos. Não existe isso. O seu cérebro está resolvendo seus problemas de fundo sexual. E ele, limpou, arrumou. Se você acordar no meio do sonho, vai lembrar disso. Entendeu? Tão difícil sonhar, Não, todo mundo sonha. É difícil lembrar. É o que a gente diz que sonhou quando a gente lembra. Quando a gente eu sonhei essa noite. Não, você está lembrando. Você só lembra do sonho se acordar no meio do sonho. Porque tem gente que lembra tanta coisa de sonho. Quando acorda. Na verdade, ela acorda no meio de um sonho. Você tem vários períodos de sonho ao longo da noite. Você não tem um sonho inteiro. Você sonha alguns minutos, depois para um tempão sem sonhar, aí sonha mais uns minutos, fica um tempão sem sonhar, aí sonha outros minutos, fica um tempão sem sonhar. Como ela acorda no meio de um sonho, ela acha que passou a noite inteira sonhando, mas não foi, foram alguns minutos de sonho. Alguns minutos. Eu vou falar com o meu senhor sono, porque eu não mando nele, mas ele, quem sabe, me obedece, para eu acordar no meio de um sonho, porque eu acordo diversas vezes de noite, mas nunca no meio de um sonho. Ele obedece. Ele obedece? Obedece. Se a pessoa fizer um treinamento mental, para um condicionamento para sonhar com a solução de um problema, ela vai sonhar com a solução de um problema. Agora não tenho mais problemas. Que seja. Existem vários tipos de treinamento que a pessoa faz antes de dormir para fazer o cérebro sonhar com a solução de um problema. E aí você acorda lembrando da solução daquele problema. Existe esse tipo de treinamento. Eu já tive uma vez uma resposta. Uma coisa engraçada mesmo. Eu perdi um papel, não achava, fiquei preocupada. Aí eu sonhei para eu puxar uma gaveta que ele ficou lá atrás. Não é que estava? É que seu cérebro sabia onde estava. Não, eu sonhei. Eu lembrei. O seu cérebro... Eu puxei aquelas gavetas fundas antigas, né? Quando eu puxei... Esses treinamentos, eles funcionam assim mesmo. O cérebro sabe da resposta. Então, a pessoa faz uma indução, um treino, para a noite obter a resposta. O cérebro vai te dar, vai liberar essa resposta para você. Eu nunca ia puxar uma gaveta pesadona dos armários. Opa! Então, vamos lá. É isso aí, olha. Só um falando, então, para não ficar muito som no microfone e não atrapalhar quem ouve lá. Nos momentos de crise, suas palavras e atos não são excêntricas senão para os que não creem na ação dos seres do mundo invisível. Não vendo senão o efeito,
e não remontando a causa, eis porque todos os obsedados, subjugados, vamos lá, todos os obsedados, subjugados e possessos passam por loucos. Então, naquele tempo, realmente havia uma enorme confusão, até porque a psiquiatria ainda não existia como uma ciência, né? E as pessoas que eram obsedadas, subjugadas e possessas passavam por loucos. Então, vocês vão, só voltando a esse assunto, vocês vão ler o texto da senhorita Júlia, um caso grave de possessão, e Allan Kardec não usa esse bendito termo vampirismo. Vampirismo, vampirização, vampiro, isso é um enxerto, é enxertar na filosofia espírita uma definição que o espiritismo não deu. Então, Allan Kardec ele fez, quando ele é exaustivo em explicar, detalhar, delimitar as suas definições, justamente para que no futuro não surgissem termos que fossem confundir, fazer uma confusão nos estudiosos, dos estudantes do espiritismo. Então ele falou assim, olha, os termos são esses, as definições estão essas, vou estudá-las à exaustão, vou esgotar o estudo sobre esses termos. Pronto, está aqui o termo. Obsessão simples, subjugação, fascinação, que não mostra aí, mas está nos outros textos dele. Obsessão simples, fascinação, subjugação, e ele aderiu a um novo termo, possessão. Ele antes colocava a subjugação como sendo chamados possessos. Agora ele diz, não, existe a possessão e existe a subjugação. Vampiro, vampirização, isso é um enxerto. De onde vem esse termo? Vem de André Luiz. André Luiz começou a usar esses termos vampirismo, tem lá nos livros de André Luiz vampirismo, etc. E outros pensadores, como Herculano Pires, usaram, se apropriaram do termo de vampirismo, mas isso não faz parte das definições kardecianas. Aí sempre, obviamente, vem aquelas pessoas dizendo, Kardec disse assim, mas se quem criou a filosofia espírita já teve essa preocupação em formar conceitos, definições, a gente tem que seguir. Ou então você cria uma outra. Você fala, isso aqui é o neo-espiritualismo, o neo-espiritismo, o espiritismo... Ficam conflitantes. É o pior. Não leva a nada. Não leva a nada. E dilui a definição que existe. E aí o companheiro que até fala, não, Allan Kardec definiu assim, mas um dos maiores filósofos da história do espiritismo, José Herculano Pires, isso é discurso de autoridade. Isso é discurso de autoridade. É a chamada carteirada. Fulano, que é o maior filósofo da história do espiritismo. Aí tu toma uma carteirada e fala, o fulano falou. Quem sou eu para dizer o que fulano falou? Isso é discurso de autoridade, é a chamada carteirada. Você sabe com quem você está falando? Você está falando com o maior filósofo da história do espiritismo. Não acho o maior filósofo da história do espiritismo. Por um motivo muito simples. Toda vez que você enxerta opiniões diversas, você é contraditor do espiritismo, não um filósofo daquela doutrina. Porque quem criou, queira ou não, quem pesquisou, escreveu, publicou, revisou, republicou, foi Allan Kardec. Ele fez a filosofia espírita do início ao fim, consultando, pesquisando os espíritos e o mundo dos espíritos. Mas é ele quem escreveu. Exaustivamente, mas os escritos são deles, são dele. E sempre preocupado com essa questão, as definições. O único livro que a gente vê que Allan Kardec disse, tenho que escrever esse livro, e não deu tempo de escrever, foi justamente o Dicionário Espírita. Foi o único livro que ele disse, eu preciso fazer um livro. Onde está isso? Num livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Ele ali diz, aí ele já faz um pequeno vocabulário espírita, né? Faz um pequeno vocabulário espírita, prometendo no futuro um grossão de vocabulário espírita. Mas ele, a preocupação com termos, definições, expressões, é uma definição da doutrina espírita em si, porque ele era um professor devotado à arte de ser didático. Então, quando eu enxerto um vampirismo, eu estou enxertando um ensino que é de André Luiz, revisitado, uma releitura feita pelo maior filósofo da história do espiritismo. Carteirada. Mas a gente não vai aceitar carteirada. Não adianta dizer, é o maior filósofo da história do espiritismo, mas isso não é uma definição espírita, pode ser o maior. Sim, aí como é que você pode ser? Então você tem que dizer, um filósofo maior do que quem elaborou a filosofia espírita, porque se ele traz um termo que foi Allan Kardec, foi
Foi incompleto? Então diga, Allan Kardec foi incompleto. E vamos confrontar com o que Allan Kardec disse para ver se está incompleto. Por hora não vi nada incompleto. Mesmo usando parâmetros e ferramentas absolutamente científicos, que são os parâmetros da neurologia, da psiquiatria, o que Allan Kardec fala está completo, está completo. Está absolutamente completo. Não tem vampiro. Ele não está falando de sugar energias, de drenar forças. Isso é cinema. Isso aí é André Luizismo. Desculpe, mas é. Então vamos lá. Tá. Eu aceito um café, se tiver aí. Então, voltando. Eis porque todos obsedados, subjugados e possessos passam por loucos. Passavam e ainda passam. Você tem muita gente, em muito centro espírita, pessoas com doenças psiquiátricas, sendo tratados como obsediados, subjugados. Tem. E também tem muito doente obsedado que está sendo criado, tratado como louco, né? Ainda hoje tem... Mas é lógico, a ciência não reconhece a obsessão. A ciência não reconhece a obsessão. Mas, veja bem, lá nos Obsessos de Morzine, Allan Kardec já faz uma dissertação, repito, sobre a loucura orgânica e a loucura obsessional. Se você tratar a loucura orgânica como sendo uma obsessão, vai dar ruim. Se você tratar a loucura obsessional como sendo uma loucura orgânica, também vai dar ruim. Tem que tratar as duas. Tem que tratar as duas, mas uma sozinha pode conviver. Tem muita gente que diz assim, toda pessoa com doença psiquiátrica está obsediada. Não mesmo. Não mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é porque os inimigos vêm. Gente, e se a pessoa não tiver inimiga? Se for só uma prova, uma expiação, se for só uma prova para os pais que cuidam daquela pessoa com aquele problema... Porque tudo tem que ter. É mais para você. Eu não tenho como fazer essa análise estatística, não tem nem nunca terei. Mas se você fosse fazer uma análise estatística, é ver que os que não têm doença psiquiátrica têm muito mais loucura, muito mais obsessão do que os doentes, gente. Pois, sim, tá, isso, né? Mas enfim. Então, Allan Kardec diz assim: nos manicômios houve em todos os tempos pretensos loucos dessa natureza, que seriam facilmente curados se não se obstinassem em neles ver apenas uma doença orgânica. Mas é um raciocínio. Se você não tem como diferenciar, tratar a loucura obsessional não será ruim. Mal não vai fazer. Né? Você dá remédio para quem não tem loucura orgânica, pode ser ruim. Mas tratar espiritualmente quem tem loucura orgânica não vai fazer mal para ele, não vai mudar nada. Pode não curar. Mas pode ajudar, porque pode aproveitar Diante de tais fatos, como a senhorita Júlia não tinha recursos, uma família de verdadeiros e sinceros espíritas concordou em tomá-la a seu serviço. Mas, na sua situação, ela deveria ser mais um embaraço do que uma utilidade, e seria preciso um verdadeiro devotamento para cuidar dela. Gente boa, hein? Mas essas pessoas foram bem recompensadas, primeiro pelo prazer de praticar uma boa ação, depois pela satisfação de haver poderosamente contribuído para a sua cura, hoje completa. Então, já sabemos que o final será feliz. Dupla cura, porque não só a senhorita Júlia se libertou, mas sua inimiga converteu-se a melhores sentimentos. Eis o que testemunhamos numa dessas lutas terríveis, que não durou menos de 2 horas, quando pudemos observar o fenômeno nos mínimos detalhes, e no qual reconhecemos uma analogia completa com os processos de Morzine. Por isso que a gente tem que, antes de ler o caso da senhorita Júlia, ler lá os 5 artigos dos processos de Morzine. Nós lemos, se alguém quiser ver os estudos do grupo Free Fire sobre os processos de Morzine, ele está lá no www.
youtube.com.br/grupo Revival, ou Grupo Espírita Revival. Tem lá os estudos no YouTube. Esse está só no Facebook. A única diferença é que em Morzine os possessos se entregavam a atos contra as pessoas que os contrariavam e que eles falavam do diabo que eles tinham em si, pois os haviam persuadido de que era o diabo. Em Morzine, a senhorita Júlia teria chamado Fredegunda de diabo. No próximo artigo, exporemos com detalhes as diversas fases desta cura e os meios para isto empregados. Além disso, reportar-nos-emos as notáveis instruções que os espíritos deram a respeito, assim como as importantes observações a que deu lugar relativamente ao magnetismo. Aí ele diz, vê os artigos, os estudos sobre os processos de Morzine, na Revista Espírita de dezembro de 1862, janeiro, fevereiro, abril e maio de 1863. Bom, agora seria Revista Espírita... Mas não era de dezembro de 63? Acho. Não, mas esse aqui é Então, o primeiro artigo sobre a senhorita Júlia é em 1864. E Allan Kardec, ele continua os estudos na Revista Espírita de janeiro de 1864. Então, dezembro, um mês, ele publicou um estudo, né? Dezembro. Exatamente. Allan Kardec, ele fazia muito isso, não só para coletar as opiniões dos espíritas, né? Era o Facebook da época de Allan Kardec. Ele publicava revistas, os espíritas compravam e depois mandavam cartas. Além de tudo que Allan Kardec tinha que fazer, seu trabalho pessoal, sua vida privada, investigar mais de 1000 centros espalhados pelo mundo inteiro, ficavam mandando toneladas e toneladas e toneladas de cartas, correspondência de fenômenos. Além de dele mesmo mandar perguntas para esses médiuns, mais de 1000 grupos pelo mundo. Ele não tinha uma equipe que lesse. Não tinha equipe, ele fazia sozinho. Além disso, além de tudo isso, o trabalho gigantesco, não tem como a gente medir que é naquela época, publicar livros, não é como agora, que o cara manda por e-mail, aí o outro faz a diagramação, aí volta, aí corrige. Não, era um trabalho orgânico, físico, braçal. Não, tinha que pegar charrete para chegar no lugar, levar o papel, aí o cara copiava, fazia lá a tipografia, letra a letra, aí fazia o primeiro teste, aí corrigia, ela está errado. Aí refala, olha, gente, é um trabalho insano. Era uma operação de guerra. Eu não sei como... Não sei se acabou com a saúde dele. Porque isso aí são só suposições. É possível. Mas é um trabalho intelectual, espiritual e físico, né? Sem contar que tinha as reuniões do grupo dele, outras reuniões que ele participava, e os trabalhos pessoais. Então, ele tinha que viver, não é? 24 horas era pouco. É pouco. 24 horas para esse homem não... Ele tinha que ganhar dinheiro. Sim, trabalhava. 24 horas era insuficiente. Então, bem insuficiente. Esse artigo nós vamos deixar para a próxima semana, tá? Porque são 11h15, a gente acabar parando ele no meio, isso é muito ruim para quem estuda. Então, eu vou falar aqui com minha amiga Célia, com a Hebe, João Paulo, o Paulo César, todos os companheiros que participaram dos estudos. Semana que vem, 10 horas, a gente estuda o segundo artigo sobre os casos o caso da senhorita Júlia, tá? Vou deixar aqui um abraço para todos. Obrigado aí. Bom final de semana. Bom final de semana.